Uma boa tarde, espero que todos bem. Ontem, segunda noite, por razões de força maior, não foi possível fazer a transmissão ao vivo da aula. Então, estamos agora enviando esse vídeo com uma aula sobre a nossa paraxá semanal. Perguntas, comentários, toraprofunda@gmail.com. A paraxá dessa semana é Parashat Vayakhel. É a penúltima paraxá, a penúltima porção do livro de Shemot, do livro de Êxodos. E muitas vezes ela é lida juntamente com a próxima paraxá, a última paraxá desse livro, chamada Pekudei. Vayakhel Pekudei. Esse ano, lemos elas separadamente. Esse também é um ano que é bissexto, certo? Tem 2 meses de Adar, temos 13 meses no ano hebraico. Então, em muitas ocasiões, esse tipo de calendário de 13 meses faz com que algumas porções, que às vezes são lidas juntas, sejam lidas separadamente. As últimas 5 porções do livro de Shemot falam do Mishkan, do tabernáculo. Não só do tabernáculo, também como os materiais dos quais ele era feito, das roupas dos Kohanim, dos utensílios usados no Mishkan. Na sua maioria, elas estão em Parshat Trumah e Tetzaveh. Depois temos Parshat Kitissá, que traz um pouco do assunto do Mishkan, mas não como as 2 porções anteriores. E Vayakhel Pekudei é como se fosse uma retrospectiva desses assuntos ligados ao Mishkan. A partir dessa semana, Vayakhel traz para a gente um assunto interessante e até impressionante, que é a doação, talvez não chamar isso de doação, mas é o trabalho que as mulheres faziam para o tabernáculo, para o Mishkan. Nós sabemos que no Mishkan, no templo móvel que havia no deserto, haviam as coberturas que cobriam o Mishkan. Essas coberturas, elas eram tecidas. Quem fazia esse trabalho especial, eram as mulheres. Só que, não somente que era um trabalho especial, uma doação para o tabernáculo, algo muito elevado, mas elas fizeram essas coberturas, elas teceram esses materiais de uma maneira muito especial e impressionante. As mulheres na época tinham uma técnica especial que elas conseguiam tecer algo diretamente do animal. Não é que elas precisavam primeiro tosar o animal ou pegar uma lã que já tinha sido retirada do animal e dessa lã fazer aquelas yeriot, aqueles tecidos que cobriam o tabernáculo, aquelas coberturas do tabernáculo, e sim, elas teciam diretamente do animal. Elas conseguiam, tinha uma técnica especial, que elas teciam enquanto que a lã ainda estava no animal. Era algo impressionante. Por que elas fizeram isso dessa maneira? Qual é a razão? Uma pessoa, afinal, ela pode tecer com uma lã que já foi tosada, com uma lã que já está separada do animal. Qual é o objetivo? Obviamente tem que ter um certo objetivo em fazer um trabalho que com certeza é mais complicado do que um trabalho normal. Um trabalho especial, uma técnica incomum. Por que elas fizeram isso dessa maneira? Aqui surge essa pergunta. O Rebbe esclarece isso de uma maneira muito especial e traz para a gente uma lição para o nosso dia a dia. As mulheres não tinham obrigação nenhuma em fazer esse trabalho desta maneira. Elas deviam tecer, assim como cada um tinha seu serviço na construção do tabernáculo, etc. Aquelas mulheres encarregadas de tecer essas coberturas,
elas precisavam fazer um serviço bonito, obviamente. Mas não havia nenhuma obrigação que elas usassem essa técnica especial de tecer diretamente do animal. Por que elas fizeram dessa maneira? Porque elas queriam fazer algo ainda melhor do que era esperado delas. Vamos explicar. De duas maneiras. Primeiramente, elas sabiam que quando se faz um trabalho para o Mishkan, quando se faz um trabalho para o tabernáculo, é como se a pessoa estivesse trazendo uma oferenda, um korban para o Todo-Poderoso. Elas sabiam na época, que uma oferenda vinda de um animal, certo? A partir de um animal, uma oferenda que vem, que é de um animal, assim como um korban, como um sacrifício, é mais elevada do que uma oferenda que vem de um vegetal. Por exemplo, haviam vários tipos de korbanot, de sacrifícios. Existem aqueles nos quais um animal é trazido e abatido. Há aqueles tipos de oferenda nas quais se oferece farinha, por exemplo. As duas são oferendas especiais, mas existe uma hierarquia. Uma oferenda vinda de um animal é algo mais elevado. Muito bem, elas falaram, se a gente está trazendo uma oferenda para Hashem, se a gente está trazendo um sacrifício para o Todo-Poderoso, um presente para o Mishkan, para a casa de Hashem, a gente quer trazer do nível mais alto. Então, em vez de a gente pegar uma lã, que a lã separada do animal, ela já é considerada algo inanimado, ela já não é mais considerada parte de um animal, a gente vai fazer isso diretamente com essa técnica especial e tecer diretamente do animal. Porque dessa maneira a gente está fazendo uma doação, uma oferenda, um presente para Hashem, que está vindo do animal e não do nível inferior, mineral, uma coisa inanimada. Essa é uma das intenções. Segunda razão, quando uma pessoa ele faz uma oferenda, ele quer dar do bom e do melhor. Assim é o importante. A gente vê isso da história de Caim e Hevel, Caim e Abel. Quanto mais uma pessoa pode acrescentar, quanto mais bonita pode ser a oferenda, melhor, mais elevada, mais especial. Elas pensaram no seguinte, quando a lã já saiu do animal, ela já não é mais a mesma lã que estava sobre o animal. Uma lã, depois de ser retirada do animal, ela já seca. Ela já tem ela já não tem a mesma umidade, já não é a mesma lã que era em cima do animal. A lã sobre o animal, ela tem uma textura mais mole, ela tem um nível, o material está num nível mais elevado. Então, aqui a gente vê duas coisas. Tecendo diretamente do animal, elas faziam com que a lã fosse uma lã melhor, e ainda mais uma lã que está vindo direto do animal, que está vindo do mundo animal e não de um nível inferior. Isso daqui é a maneira como as mulheres que sabiam teceram de uma maneira especial como uma oferenda para Hashem. A Torá frisa e nos conta isso com uma razão. A Torá, afinal, não nos conta coisas aleatórias sem razão nenhuma. Chas v'shalom. A Torá sempre nos dá, através dos seus ensinamentos, também uma horá, uma instrução, um ensinamento de como a gente deve se comportar. O Rebbe nos explica aquilo que a gente tira desse fato, da maneira como elas teciam. Hashem dá para cada um de nós, para cada uma, talentos especiais. Alguém tem talento na sua voz, alguém tem talento com as suas mãos, alguém tem talento com seus pés, alguém tem talentos em pintura, outros em escrita, outras em discurso. Cada pessoa tem um talento especial. Alguma coisa é um presente divino. Lógico, tudo que nós temos são presentes divinos, mas algo especial que não é uma coisa tão comum. Um talento, algo, como se diz em hebraico, um rush. Quando a gente percebe que a gente tem um talento especial, que a gente consegue fazer algo de uma maneira que nem todo mundo consegue, a gente deve lembrar que apesar de que a gente pode usar isso para vários objetivos, mas o objetivo especial é fazer o Mishkan. O objetivo especial é fazer uma moradia para Hashem nesse mundo. Assim como aquelas mulheres chegaram à conclusão
de que se elas sabem uma técnica especial de tecer, elas devem usar isso para Hashem, para fazer uma oferenda para o Todo-Poderoso. Assim também, quando alguém percebe que ele tem um talento especial, ele sabe escrever, ele sabe discursar, ele sabe cantar, e etc, etc, sabe tocar, sabe fazer alguma coisa especial, deve lembrar que, apesar de que a pessoa pode usar isso para vários objetivos, mas o objetivo central e principal, e a razão pela qual a pessoa foi presenteada com algo desse gênero, é para fazer uma moradia para Hashem nesse mundo, um mishkan, um tabernáculo. A gente sabe que o objetivo da criação é para que Hashem tenha uma moradia nesse mundo. Isso vai ser revelado com a completa redenção através de Mashiach, quando todos os nossos atos que trouxeram tanta santidade para esse mundo vão trazer o seu resultado. A gente vai perceber a grande santidade que foi trazida para esse mundo através dos nossos atos, nossas falas, nossos pensamentos, tudo de bom que a gente fez. E esse é o objetivo da criação, para que o mundo seja uma moradia onde Hashem possa se revelar. Então, no momento que uma pessoa ele percebe que ele tem um talento, uma pessoa percebe que ele tem algo especial, que ele ou ela sabem fazer algo que é incomum, é algo especial, a gente deve pensar e focar e ver onde eu posso colocar esse meu talento, onde eu posso colocar esse meu presente que eu recebi lá de cima, para fazer uma moradia para Hashem nesse mundo, para fazer uma moradia linda para Hashem no mundo físico. Assim como as mulheres usaram o seu talento naquele momento para fazer coberturas especiais para o tabernáculo, cada um de nós temos que usar nossos talentos especiais para embelezar as nossas mitzvot. Mesmo algo que não seja uma coisa obrigatória. Sim, eu posso fazer uma mitzvah de tal maneira e já valeu. Mas eu posso embelezar uma mitzvah de uma maneira para que fique mais bonita ainda. Como é conhecida a história, se não me engano, a gente já contou aqui numa aula, a história de uma senhora que ela e o marido eram discípulos do primeiro Rebbe de Lubavitch, e ela poliu as moedas que ela estava dando para ajudar numa certa caridade. As moedas continuaram valendo o mesmo valor. Afinal, moedas um pouco mais brilhantes ou menos brilhantes têm o mesmo valor. Mas o fato de que ela podia fazer aquilo para embelezar a mitzvah, fez com que ela embelezasse a mitzvah. E não só isso, isso teve um resultado fantástico. Eles receberam bênçãos fantásticas por causa daquele embelezamento da mitzvah. Assim nós também. Nós temos um talento, nós temos uma característica especial, vamos usar isso para fazer uma moradia para Hashem nesse mundo, para aperfeiçoar nossas mitzvot, para fazer nossos atos de uma maneira ainda mais bonita, mesmo que não seja obrigatoriamente necessário. Quando alguém pensa que está fazendo isso para Hashem, automaticamente a pessoa vai querer fazer isso de uma maneira mais bonita. Além de tudo isso, além desses pontos especiais, a gente aprende ainda mais uma coisa. Normalmente, quando se faz uma casa, um tabernáculo, primeiro se faz a construção, para depois se fazer a cobertura. Aqui a ordem foi trocada. As mulheres fizeram as coberturas e para depois ser feita a estrutura do Mishkan. Por quê? Porque no momento que aquele trabalho de tecer estava sendo feito de em cima do animal, se isso daqui, se ficasse lá por o que seja, por mais tempo, ou por alguma outra razão, ficasse se alongando, isso poderia trazer um sofrimento para aquele animal. Então, automaticamente fizeram aquilo, apressaram aquilo, fizeram isso de uma maneira mais rápida. Assim também, a gente, com animais, que são também criaturas criadas por Hashem, mas não são seres humanos. Se com relação a animais, a gente muda uma ordem, a gente faz uma coisa de uma maneira especial, para não trazer nenhum sofrimento desnecessário àquelas criaturas, muito mais ainda quando pensamos no nosso próximo. É uma lição de amor ao próximo aqui também. Se com o animal, que é uma criatura criada por Hashem,
a gente é cuidadoso para que ele não tenha nenhum sofrimento desnecessário, muito mais ainda com o nosso próximo, com um amigo, com uma amiga, a gente tem que ser tão cuidadoso para não trazer nenhum sofrimento de maneira nenhuma. Contrário, não só não trazer sofrimento, mas a gente deve se preocupar em fazer com que o outro, com o próximo, se sinta muito bem e tenha, como se fala, tentar fazer tudo o que dá para fazer para o outro, para outra, para que eles se sintam bem. Então, aqui vai mais uma lição da Parashá semanal, como a gente deve usar nossos talentos para servir a Hashem de uma maneira especial, para fazer uma moradia para Hashem nesse mundo, como a gente tem que se preocupar com os outros e fazer de tudo, não só para não trazer sofrimento aos outros, mas, obviamente, para trazer benefício aos outros e às outras. Fazer algo de bom para que os outros se satisfaçam, tenham uma vida melhor ainda do que tem até hoje. E, obviamente, o objetivo de tudo isso é realmente ter o templo, o terceiro templo aqui reconstruído, quando Hashem vai estar revelado aqui no mundo, quando teremos uma moradia para Hashem de uma maneira revelada nesse mundo físico, e a gente sabe que isso está muito próximo, como o Rebbe garantiu para a gente profeticamente, que possamos usar nossos talentos, que possamos usar nossas forças para fazer cada vez mais, fazer de uma maneira positiva, fazer uma moradia para Hashem de uma maneira muito especial. Afinal, o mundo já está preparado como o Rebbe falou, e o mundo já está pronto para esse momento. Vamos acrescentar mais algo para dar as boas-vindas para Mashiach de uma maneira ainda mais especial. Desejo a todos e a todas uma ótima continuação da semana e tudo de bom, e que possamos ver Mashiach nesse exato instante e estar em Jerusalém, no terceiro templo, com muita alegria. Muito obrigado, tudo de bom a todos.